Fala, cara. Então, corrigindo aquele erro que deu na aula passada, né? Esqueci de um detalhezinho aqui nessa Proc V. As coisas tolas. Então, tem aqui a minha tabela, né? Com ID, coluna, como eu havia falado. Aqui, eu quero retornar a coluna 1, né? Eu tô copiando de novo isso aqui, tô colando aqui. E aqui nesse segundo, eu quero retornar a minha coluna 2. Pronto. Então, a minha ideia com essa aula aqui foi qual mesmo? Tava com um texto aqui, não foi? Acabei esquecendo. Digite valor procurado. Era alguma coisa que tinha a ver com isso. Não era exatamente isso não, mas beleza. Isso aqui não vai influenciar muito no resultado da aula não. Então digite valor procurado, né? Eu vou digitar aqui dentro um desses IDs e ele tem que me retornar o correspondente aqui na coluna 1 e na coluna 2. Então clica aqui dentro, né? Começa igual, digita proc. Você tem ela aqui, né? Proc H, proc V. Proc H na horizontal, né? Procura horizontal, proc V procura vertical. Seleciona proc V ou dá 2 cliques aqui nesse nome ou aperta tab. Falei que aprendi com esse tab é mais preciso, né? Você com as setinhas de direção, você aperta para baixo e para cima, seleciona a função que você quer e depois aperta a tecla tab no teclado. Ela vai entrar na forma. Então, o primeiro valor procurado é o que você vai digitar aqui nesse quadradinho, ó. Então, o que eu digitar na célula L6, certo? Vai ser o meu valor procurado, vai ser esses índices que eu quero. Então, ponto e vírgula. Beleza? Depois tem a matriz tabela, que é essa tabelinha aqui. Eu teria que selecionar ela inteira, assim, ó. Você vê que apareceu o nome tabela, porque eu formatei ela como tabela aqui, né? Mas numa simulação real ia ser um banco de dados enorme, como eu falei na aula anterior, e não ia dar para selecionar ela assim, né, bonitinho e tal. Eu teria que digitar o nome dela, né, tá? Você vê que eu digitei ali um T e um A, né? Já apareceu aqui algumas funções, como taxa de juros, taxa, TAN, e o nome dela, que é uma tabela 1, certo? Então, da mesma forma aqui, eu seleciono ela, aperto Tab, ela entra ali na minha forma, e aqui ela já ficou selecionada na cor vermelha, na cor que está aqui dentro da forma. Então, ponto e vírgula, certo? Então, vem o que depois? Vem um índice de coluna. Esse índice de coluna, eu vou digitar essa paradinha aqui de um jeito mais, como é que eu posso dizer? Mais familiar, mais simples, para você entender depois que eu deixar essa planilha pronta para download. Mas esse número, índice, coluna, estava errando, mas ele é o que você quer retornar depois da tua pesquisa, certo? Então, até agora ficou como? Ó, igual, tá aqui em cima também, né? Igual, proc v, abre parênteses. L6 é o que você vai escrever em L6, né? Então, a gente vai escrever um número do ID aqui. Poderia ser outra coisa, poderia ser uma unidade federativa, o nome de uma pessoa, mas o mais comum é que seja um código de um produto, alguma coisa nesse sentido, certo? Então a gente vai digitar um nome aqui, né, nesse L6, e dentro dessa tabela, a função procv vai procurar, né, esse nome que a gente digitar aqui nesse campo, nessa célula, certo? Dentro da tabela. Quando ele encontrar, ele agora quer que a gente diga qual do índice, qual dessas chaves aqui na vertical a gente quer que ele retorne. Existem três colunas aqui, A1, A2 e A3, certo? Aqui eu coloquei coluna 1 e 2, mas nesse momento, nessa fórmula aqui, o número índice, o que a função procv está perguntando é em que coluna você quer o retorno. Você quer o retorno da coluna 1, o retorno da coluna 2 ou da coluna 3. Se eu colocar aqui o número 1, não vai fazer sentido, porque o que eu digitar aqui em cima, se eu digitar 001, ele vai me retornar o 001. Eu vou deixar assim, só para a gente entender, no primeiro momento. Depois
Eu vou fazer um exemplo com a 2 e com a 3 também, beleza? Mas bota na tua cabeça que nesse momento aqui, esse número índice é o retorno que você quer dentro de uma tabela. Nesse caso aqui eu coloquei o 1, então se refere a essa coluna aqui, coluna E. Pronto, depois disso ele pede que você digite ponto e vírgula novamente, certo? E aí ele pergunta se você quer uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Essa aproximada eu nunca ouvi falar, assim, essa paradinha aqui para você digitar um número que chegue perto, por exemplo, se entre o número 010 e o 011 tivesse um 0,10,5, ele ia levar isso em consideração. Mas isso aqui não é muito usado não, inclusive muitos cursos de Excel que eu já fiz a pesquisa e tal, nunca vi nenhum professor usando essa parte aqui de correspondência aproximada, né? Geralmente a gente trabalha mesmo para exato. E lembrando, isso aqui é um valor booleano, né? Falso ou verdadeiro, onde o valor verdadeiro corresponde a 1, é como se estivesse aceso, e o falso é o 0, como se estivesse apagado. Verdadeiro, falso, 0 e 1, ligado, desligado, valores booleanos em lógica de programação, a gente entende assim. Então, o falso, você pode escrever a palavra falso, escolher ela aqui, dando um tab ou 2 cliques aqui, ou pode colocar o número 0 também. Eu vou usar o tab, ó. Eu estou aqui, ó, apertando seta para cima e para baixo. Está em verdadeiro. Vou apertar a seta para baixo. Está em falso. Agora eu vou dar um tab. Aí ele vai lá para minha forma, tá vendo? Pronto. Por fim, depois desse intervalo procurado, ele pede que você feche parênteses. Então, estou fechando meu parêntese aqui, estou dando Enter. Ele vai dar um ND, né? Porque significa que não tem nada aqui, está vazio. Mas se eu digitar um 008 aqui, ó, 008 e der um Enter, ele me retorna 8 aqui, ó. Porque ele está me retornando como é que eu posso dizer? O equivalente a 008 na primeira coluna, que é a coluna onde está o 008 mesmo, certo? Se ao invés da coluna 1 eu tivesse colocado aqui a coluna 2, ele ia me retornar exemplo 8. Acho que está dando para entender, né? Então, vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo. Enter. E vou mudar esses nomes aqui, ó, coluna 1, 2, e essa aqui vai ser minha coluna 3, certo? Então, aqui na tabela poderia ser qualquer coisa, aqui, ó, na coluna 1, por exemplo, poderia ser um nome de uma pessoa, certo? Imagine que fosse o nome de uma pessoa. E aqui, na coluna 3, poderia ser um sobrenome, meu Deus, deixa eu ver. Vou inventar aqui alguma coisa. Nome e sobrenome, né? Poderia ser um sobrenome de uma pessoa. Pronto. Então, só para fins didáticos, saca aqui a parada, né? Então, deixa eu puxar um pouquinho isso aqui. Não, ainda não deu certo. Tranquilo. Então veja, se aqui está dando 8, né? Por que não deu 008 que nem aqui em cima? Porque isso aqui não foi formatado do jeito que eu formatei aqui, né? Essa sequência de chaves aqui, ó, eu marquei aqui a primeira, cliquei com o direito em cima dela, vim aqui em formatar célula. Daí eu escolhi um formato personalizado, marquei isso aqui e coloquei 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, certo? Então, fazendo isso, o Excel vai suportar o 0 à esquerda, no caso. Aí eu copiei isso aqui para as outras células aqui de baixo e pedi um preenchimento em série, né? Clica fora, salva o projeto. Ctrl B. Ainda não tinha salvo isso, cara. Deixa eu salvar aqui. Área de trabalho. Proc V. Proc V. Salvar. Pronto. Beleza. Agora vamos fazer ela aqui para ela retornar o valor que está aqui na segunda coluna, que seria o nome, né? Eu não sei que na minha segunda coluna é o nome, então vou colocar aqui nome também, certo? Nome, beleza? Então eu quero digitar aqui uma chave de registro, por exemplo, se eu digitar o 007, eu quero que ele retorne esse exemplo aqui, o exemplo 7, e vai ser a Maria,
perfeito? Aqui no 10 eu vou colocar que é o João. João. Aqui vai ser o Cosmo. Só pra gente ter uma noção. Então, beleza. Como é? Qual é a sintaxe? Igual, proc, né? PROC, proc. Ele já dá algumas alternativas aqui. Seta para cima, seta para baixo. Marca aqui proc V, seta para baixo, dá um tab, né? Eu acho que fica mais prático assim. Valor procurado. Valor procurado vai ser digitado aqui nessa célula. Sempre vai ser assim, né? Você nunca vai colocar o valor procurado direto na função. Você quer que ela fique dinâmica. Então você referencia uma célula, certo? Ou um conjunto de células mescladas. Nesse caso aqui eu mesclei... Acho que eu mesclei... Não mesclei nenhuma não, no caso. Está em L6. Perfeito. Então, valor procurado eu vou digitar em L3, ponto e vírgula. Matriz tabela está aqui. Vou selecionar ela na mão dessa vez. Eu cliquei, segurei e arrastei. Enquanto eu não seleciono ela inteira, você vê que dentro da fórmula aqui, ó, não aparece o nome tabela, tá vendo? Agora, se eu selecionar ela inteira, aparece o nome tabela 01 ali. Que eu converti essa minha basezinha de dados aqui para a tabela. Certo? Então, ponto e vírgula é o número do índice. Eu quero o nome, né? O nome está em que coluna? Na primeira, na segunda, na terceira. Sempre vai ser assim. O Excel ele conta da esquerda para a direita, né? Então, essa ID aqui é considerada como a primeira coluna. Essa nome, segunda coluna, sobrenome a terceira. Então, aqui esse número do índice nada mais é do que o número da coluna da esquerda para a direita. Você vai digitar o número 2, porque você quer o nome. Depois de digitar esse número 2, ponto e vírgula. E a procura, né, a correspondência não é aproximada, você quer exata. Você vai digitar uma chave única e intransferível, um ID, que ela vai ter que te retornar essa pesquisa, certo? Então, ao invés de colocar falso dessa vez, eu vou colocar o número 0, que é a mesma coisa, 0. Cara, 0. Vamos ver aqui, fechar. Deixa eu colocar o número 1. Isso aqui tá estranho, deixa eu colocar 1. 1 é verdadeiro, 0 é falso. E aqui ele não muda em nada, mas estou colocando 0. Fechar o parênteses. Perfeito? Então esse 0 ali, depois do 2, está dizendo que a referência tem que ser exata. Estou dando Enter. Você vê que ele me retornou aqui exemplo 8. Ele está aqui, exemplo 8. Vamos supor que esse exemplo 8 fosse um nome Alex, certo? Você vê que veio para cá o Alex. Aqui em cima, ó, eu quero procurar agora o Cosmo, certo? Que é o 012. Então aqui em cima eu vou mudar, 012. Quando eu dou um Enter, aqui na coluna 1, ó, aparece 12, que é o ID 12 mesmo aqui. Ele está me retornando o índice 1, que é a ID, que seria o próprio 12. Ele não veio para cá com o 0, que essa célula aqui ela não está configurada para aceitar a 0 à esquerda, no caso, né? Como essa daqui tá. E essa daqui também. É simples, você marca ela, né? Dá um clique aqui, clica com direito, vem aqui em formatar célula, marca aqui o personalizado. Aqui em geral você marca essa palavra geral e coloca 3 zeros. No caso eu trabalhei com 3, né? Poderia ser com 4, com 5. Aí eu dou um OK. Você vê que ele voltou 012. Eu digitei 012 e ele retornou 012. Que ele me retornou a chave que está nessa primeira coluna 012. Ficou claro, né? Então vou colocar aqui só para identificar uma Ana aqui, ó. Na 1, na 4 eu vou colocar uma Thelma. E vamos fazer aqui mais algumas buscas. Então eu quero procurar agora, lembrando que isso é uma tabela pequena, muito pequena, né? Imagina se ela tivesse 5.000 contatos aí, ou 5.000 registros de produtos e tal, usa a tua imaginação. Então aqui em cima no valor procurado, agora eu quero encontrar a Maria, eu sei que ela está no 007, certo? Se eu der um Enter, ele me retorna aqui 007 e me retorna aqui a Maria, que é o correspondente aqui do 007. Está do lado no índice 2, que é a segunda coluna.
Aí ficou claro, né? Pronto. Para finalizar, a gente vai agora procurar aqui o sobrenome, que seria o da terceira coluna, né? Vou digitar aqui a palavra sobrenome. Estou dando um Enter. E, cara, vou colocar aqui para Ana, eu vou colocar um Silva. Para Thelma, vou colocar um Barbosa. Para Maria, eu vou colocar um Beltrão. Para o Alex, eu vou colocar um Lima. Para o João, eu vou colocar um Santos. E para o Cosme, eu vou colocar um Rego. Eu tô só brincando, né? Perfeito. Então, novamente lá, igual. Você clica quando você quer criar a fórmula. Igual, PROC V. Né? Marca ela para cima, para baixo, até encontrar o PROC V. Dá um tab. Entrou. Valor procurado. Sempre você vai referenciar uma célula onde você vai digitar alguma coisa que a PROC V vai te retornar uma pesquisa. Então você marca aqui essa célula. Poderia até travar ela, mas não, nesse caso aqui ela vai ficar aí sempre, deixa ela quieta. Ponto e vírgula, matriz tabela vai ser a tabela com T maiúsculo, T, A, ele já me dá aqui algumas opções, a tabela está sendo a primeira, para baixo, para cima, quando ela estiver marcada dá um tab, eu marquei a tabela ali, beleza? Ponto e vírgula, o número do índice, o sobrenome está em que coluna, só se lembra disso. Se você se lembrar disso, você já pegou a manha da PROC V, né? Cada coluna corresponde a um índice que você quer retornar baseado num parâmetro que você vai dar da tabela inteira. Então, esse parâmetro pode ser a coluna 1, a coluna 2 ou a 3. Nesse caso aqui, o sobrenome está na 3. Então, você vai digitar aqui o número 3. Depois de você colocar esse parâmetro, você coloca ponto e vírgula e vai perguntar se você quer uma correspondência aproximada ou uma exata. A exata você consegue com o sinal de falso e a correspondência aproximada com de verdadeiro. Você vai escolher esse de baixo, falso, dando um tab ou digitando um 0. Nesse caso aqui, estou apertando para cima e para baixo. Ó. Vou apertar para baixo, falso está marcado, estou dando um tab. Perfeito? Então eu quero uma referência exata. Estou fechando aqui as aspas e agora vou dar um Enter. Né? Aí ele retornou ali o Beltrão, que é do 007. A Maria, o nome dela é Maria e o sobrenome é Beltrão. Certo? Vamos ver o Alex de novo. Então, aqui em cima, ó, quando eu procuro Alex aqui na lista, ele está aqui. Ó. É Alex Lima, ele é o 008. Então se eu digitar aqui o 0018, der um Enter, ele me retorna Alex e Lima. Aqui, tranquilo. E na coluna 1 eu estou em 008, que é isso aqui que está aqui da forma como está. Agora vamos mexer aqui nos filtros, né? Vou pedir aqui um filtro em ordem alfabética, de A a Z. Ele colocou tudo em ordem alfabética e aqui a ID ele considera ainda a mesma, né? Você vê que o Excel ele tem uma inteligência, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ó, o Alex, ele é o 08. Mesmo que eu chegue aqui ó, na tabela e peça uma classificação de A a Z, o Alex vai continuar sendo 008. E ele sempre vai continuar com o nome Lima. Então os filtros funcionam dessa forma. Desde que uma coluna esteja do lado da outra, né? Atento para isso. Então vamos lá. Essa coluna 1 é o ID, né? Estou dando um Enter. E agora eu vou tentar digitar outra coisa aqui para ver se vai funcionar. Por exemplo, vou digitar a palavra Ana. E estou dando Enter. Não retorna nada, porque eu não coloquei, né, o parâmetro correto aqui. Vamos colocar aqui a palavra Thelma. Estou dando Enter. Ele não me retorna nada. Porque ele sempre vai fazer a busca na primeira coluna da matriz tabela que você selecionou, certo? Eu vou explicar como isso funciona para finalizar essa aula, para que não reste dúvida.
Estou apagando aqui todos os PROC-Vs que eu fiz, certo? Inclusive esse Thelma que está aqui em cima. Eu vou começar um a partir de ID aqui. Feito igual, PROC, né? PROC-V, marquei, dei um tab. Valor procurado vai estar aqui, ponto e vírgula, certo? Daí ele quer uma matriz tabela. Então suponha que eu tinha selecionado daqui, ó, até aqui, certo? Aí ele colocou aqui, ó, na tabela 1, procure procure da coluna do nome e do sobrenome apenas. Ele vai ignorar o ID. Mas eu estou sinalizando para o PROC-V que essa seleção aqui é a minha matriz tabela, é a minha tabela. Ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Então eu quero, no caso aqui vai ser o segundo, né? No caso vai ser o seu sobrenome. Ponto e vírgula. E eu vou colocar que é falso. Estou dando um tab, certo? Você percebe que nesse caso aqui eu não selecionei a primeira coluna. Selecionei a tabela a partir da segunda coluna. Então, para essa fórmula aqui, nessas condições, essa tabela só tem duas colunas, a 1 e a 2. Então, ele vai fazer a procura na 1, que vai ser o nome, e vai me retornar a do 2, que é o sobrenome. Deixa eu dar um Enter. Não apareceu ali no ND, não identificado, porque eu não dei nenhum número. Se eu colocar o 008 aqui, ó, e der um Enter, perdão, 008 e der um Enter, não acontece nada. Porque eu não selecionei essa primeira coluna aqui, ó. Ela não está fazendo mais parte nesse contexto dessa forma, tá só essa. Então aqui eu posso escrever a palavra Alex lá. Se eu escrever Alex aqui, ó, e der um Enter, ele me retorna o Lima. Que ele procurou na minha matriz tabela a primeira coluna, que nesse caso aqui seria a segunda, certo? E está me retornando o que está na segunda, que nesse caso aqui seria sobrenome. Agora, se eu fizesse isso aqui do jeito correto, da forma correta, aí eu teria que fazer o que? Igual PROC-V, tá, em tab, né? Valor procurado vai ser o que está referente a essa célula, ponto e vírgula. Procurar onde? Na minha tabela. Qual é o nome dela? Tabela. Então, perto para baixo, para cima, marco ela, dou um tab. Selecionei a tabela inteira. Então, para o Excel, para o PROC-V, quando ele for fazer uma procura, ele só vai levar em consideração o que tiver na tabela 1, na primeira coluna da tabela 1, certo? Isso vai acontecer independente como é que eu posso dizer, da matriz que você selecionou. Se você selecionar uma matriz que tenha 6 colunas, ele sempre vai procurar na coluna 1, certo? Quando você fizer essa seleção assim. Se você referenciar uma matriz tabela que tenha 4 colunas, ele vai procurar na 1, da esquerda para a direita. Sempre vai ser assim. Já coloca isso na tua cabeça, né? Então, o número do índice que você quer que ele retorne depois que ele encontrar o valor, né? Eu quero que ele retorne para mim o que está na 1, que é na ID, né? Então, o número 1 aqui, perfeito? Aí, ponto e vírgula, e essa paradinha aqui você sempre usa o falso, né? Uso falso, aqui eu dei um Enter, ele já colocou como é que eu posso dizer? Deixa eu dar um teco-teco aqui. Ponto e vírgula, falso. Deixa eu dar um tab, deixa eu dar um fecha parênteses, agora ficou mais visível, né? Tô dando Enter. Pronto, então observando aí, né? Dá uma olhada aqui, PROC-V. Pego o que está em L6, vou apertar F4 aqui para travar. Coloquei um cifrão aqui antes do L e um cifrão antes do 6. Então a referência absoluta, né? Para onde essa seleção que eu fiz aqui for, ele vai pegar de dentro desse quadradinho. Eu coloquei uma referência absoluta. Falei isso em aulas passadas. Estou dando Enter. Então vir para cá nenhum. Se eu digito aqui 008, dou um Enter, ele retornou 008. Fazer a mesma coisa aqui no nome. Igual PROC-V. Marca o PROC-V, né? Cadê o danado? PROC-V tab. Valor procurado é o que está aqui.
travado também, F4, ponto e vírgula. Matriz tabela, é essa tabelinha aqui, marque ela inteira, né? Aparece o nome tabela 1 aqui, ponto e vírgula. Aí o índice, o número do índice da coluna. O que você quer que ele retorne que valor, que está na coluna do nome, que é a segunda coluna. Poderia ser a 6, a 7, depende do tamanho da coluna. Nesse caso aqui vai ser a coluna 2, ponto e vírgula. E a referência vai ser aproximada ou exata? Vai ser exata ou falsa. Então dá um tab, perfeito? Fecha parêntese, dá um enter. Ele me retornou Alex, aqui está funcionando. E para finalizar o sobrenome, que é a mesma coisa, né? Proc V, tab, né? Valor procurado, essa célula. Trava ela apertando F4, vai ficar cifrão L, cifrão 6, ponto e vírgula. Tabela com T maiúsculo. Poderia ter dado outro nome para a tabela. Já te ensinei isso aqui em aulas passadas, não foi? Estou dando um tab. Ponto e vírgula. Número do índice é o índice, eu quero o sobrenome, é o terceiro, né? 1, 2, 3. A minha coluna 3, ponto e vírgula. E ele pergunta, é um valor aproximado ou um valor exato? É exato. Então, você marca o falso ou digita 0, né? Fecha parênteses e dá um enter. Aí apareceu o linho, tranquilo. Agora, isso aqui é uma referência, como é que eu posso dizer, absoluta. Vou pegar isso aqui, eu estou recortando essa célula e vou colar ela aqui do lado, só para fazer um teste. Estou dando Enter. Você vê que ela sumiu daqui, né? E agora eu vou dar um clique aqui dentro, eu vou digitar o 010 para ver se ele vai levar em consideração, né? Estou digitando 010, estou dando Enter. Você vê que ele leva em consideração aqui, independente de onde essa célula esteja. Porque aqui na fórmula eu fiz uma referência absoluta. Então posso recortar ou copiar isso aqui e colocar em outro lugar que eu não vou ter problema, né? Se fosse uma referência relativa já ia dar. Então estou marcando isso aqui de novo, Ctrl X, estou colocando aqui, ó, Enter. Tá o 010 aqui dentro, né? Vou colocar agora o da Ana, que é o 01. Então 001. Se eu der um Enter, me retornou aqui 001, a Ana Silva, que é o sobrenome dela. Então tá funcionando. Marquei isso, recortei, Ctrl X, estou dando um clique aqui no lugar dele, estou dando Enter. Perfeito? E essa é a tão famosa, badalada função PROC-V do Excel. Tem outras formas de você fazer uma busca, mas é uma função que é cobrada ainda muito em, sei lá, concurso público. O pessoal quer medir o teu grau de expertise em Excel, vai pedir que você elabore alguma coisa com ela, na entrevista de emprego, coisa e tal. É uma função que é essencial dentro de um curso essencial como esse de Excel. Então, se você terminar um curso de Excel e não sabe, ou esquecer aí qual é a sintaxe de uma função PROC-V, você está cometendo uma barbeiragem terrível, né? Então, dá um pouquinho de importância para isso aqui. Se você não aprendeu, refaça essa aula várias vezes. E aí é vergonha até para o professor, né? Você terminou o curso e não sabe PROC-V. Aí acaba queimando o meu curso também. Mas era isso que eu queria passar. Espero que você tenha entendido, né? Se você ainda ficou com alguma dúvida, volta aí no vídeo e tal. Pode entrar em contato comigo ou faz uma pesquisa no YouTube aí. Tem muita gente de bem também ensinando aí Excel na internet. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.